Sejam bem-vindos à nossa live de hoje, todas as terças às 7h47 da manhã. Então, gente, hoje eu vou falar sobre tecidos. O que eu aprendi em relação a tecidos? Se você ainda não faz parte da nossa comunidade Arte em Confeccionar Cortinas, você pode procurar lá no Facebook, tá? A gente tem uma comunidade que a gente fala sobre cortinas, sobre tudo sobre cortinas. Eu sempre faço essa live todas as terças-feiras, 7h47 da manhã. E foi através de uma seguidora que falou sobre a questão de qual tecido sugerir para o cliente, para cada ambiente, que eu comecei a lembrar quando eu comecei meu primeiro emprego, né? Foi numa loja de tecidos, aqui no centro de Aracaju, foi meu primeiro emprego. De carteira assinada, tá? Porque eu trabalho desde os 12 anos e meu primeiro emprego de carteira assinada eu estava com 19 anos e foi numa loja de tecidos. Hoje eu vou falar para vocês sobre o que eu aprendi na loja de tecidos, o que eu aprendi aqui na Toque de Classe, que há 10 anos eu estou à frente da Toque de Classe Decor, e o que eu aprendi também na faculdade. Para quem não me conhece, meu nome é Sulismeire Lima e eu ensino costureiras a faturarem de R$1.000 a R$5.000 na primeira venda que for feita confeccionando cortinas de alto padrão, tá? Antes de começar, se inscreva no meu canal no YouTube, curta, envie para alguma amiga curtir esse tipo de conteúdo que vai ajudar. Eu tô aqui para falar a respeito de cortinas, para ajudar as pessoas, porque quando eu comecei eu senti muita dificuldade por falta de conteúdo, por falta de curso, por falta de ter pessoas que ensinassem a respeito de cortinas. E ao contrário de que muita gente pensa, cortina não é só um tecido com costura reta que vai e que volta. Muita gente pensa que é a coisa mais fácil do mundo é fazer cortinas, e nós sabemos que não é. Cortina são muitos detalhes que você precisa aprender. A partir do momento que você tira a medida do ambiente, a análise que você faz do ambiente, então são vários detalhes. Cortina não é uma costura reta que faz duas costura reta e finaliza a cortina. Então, eu sempre estou aqui dia de terça-feira às 7h47 da manhã e dia de quinta-feira às 19h47 à noite, tá bom? Então, gente, como eu estava falando, a Beth falou sobre a questão de como sugerir tecido. E eu, para cada ambiente, para uma cortina, para cada ambiente, antes de tudo, cada ambiente tem sua necessidade específica. Cada ambiente necessita de um tipo de tecido. Não significa dizer que um tecido não serve para todos os ambientes, mas cada ambiente tem sua necessidade específica. A partir disso, eu lembrei quando eu comecei a trabalhar com tecidos, foi numa loja aqui no centro da cidade. E eu lembro que na época as pessoas, tanto homens como mulheres, usavam muito linho e cambré de linho para roupa. Então eu vendia muito linho e cambraia de linho para camisa e linho para macaquinho, bermudas, calças. Foi, se eu não me engano, foi em 1991. Então era uma febre, todo mundo tinha que ter uma roupa de linho, um vestido de linho, um macaquinho de linho com duas cores, blusas de duas cores. Isso foi quando eu comecei a trabalhar. E aquela imensidão de tecidos, eu digo, meu Deus, como é que eu vou saber sugerir um tecido para uma cliente minha? Isso eu tô falando para vocês quando foi no meu primeiro emprego, quando eu comecei a trabalhar com tecidos. E eu ficava assim, deslumbrada com a variedade de tecidos, cores, texturas. E, como eu já falei, nessa época se vendia muito, era linho e cambré de linho para blusa, para camisa para homem, linho para calça, para bermuda, tanto para homem quanto para mulher. Era uma febre nessa época se usar linho e cambrés de linho. E então, só que ao mesmo tempo tinha uma variedade de tecidos. Como é que eu vou aprender a sugerir um tecido desse para cada roupa? E aí, com o tempo, é que você vai percebendo que só o tempo, você lidando com o tecido, é que você vai encontrar o conhecimento.
Não é na hora que você pega no tecido a primeira vez, você já vai saber o tecido adequado para o ambiente ou o tecido adequado para a roupa. É o tempo manuseando o tecido, procurando saber aquele tecido, a queda que um tecido tem, se aquele tecido tem uma queda maior do que aquele outro, qual o efeito que você quer na confecção da roupa ou na confecção da cortina, qual o melhor efeito que você precisa para aquele, qual o tipo de efeito que você quer para aquela prega e qual a necessidade do ambiente, tá? Aí na loja de tecido eu aprendi isso, que é com o tempo, você manuseando o tecido, que você vai entender qual o tecido, o comportamento do tecido. Porque cada tecido tem o seu comportamento, ele se comporta de uma forma. Quando a gente vem para a parte de cortinas, a gente fala muito, né? A prega que vem de cima e fica até embaixo, aquela mesma prega que começa em cima e finaliza embaixo. Depende muito do comportamento do tecido. É como a Dailene fala, que cada tecido tem seu comportamento. Ele se comporta de alguma forma, porque às vezes até mesmo você fazendo uma prega profunda, que é o que a gente acredita, que você vai fazer uma prega profunda, então ela vai descer até embaixo. Mas tem tecido que mesmo com a prega profunda, ela não começa lá em cima e finaliza embaixo, por conta do seu comportamento. Quanto mais queda e mais leveza o tecido tenha, quer dizer, mais queda ele tenha e fluido ele seja, ele vai realmente formar a prega de cima até embaixo. Não significa dizer que uma prega de 10 centímetros, né, uma prega wave de 10 centímetros, ela não fique formada de cima até embaixo. Vai depender também da altura da cortina e do comportamento do tecido, né, como o tecido se comporta. Então, falando sobre tudo isso, na faculdade eu aprendi que cada ambiente é específico. E outra coisa que eu aprendi também, para você ter um olhar aguçado quando você chega num ambiente para sugerir um tecido para o seu cliente. O ideal é que você veja naquele ambiente qual paleta de cores foi usado naquele ambiente para ser decorado. Porque uma coisa certa, quando tem um arquiteto ou um design de interiores por trás, fica mais fácil porque eles mesmos é que vai lhe dizer como é que vai usar. Só que quando não tem, você chega numa casa que já foi muito bem decorada e o cliente não entende muito sobre cortinas, então você é que vai analisar com o seu olhar qual a paleta de cores que foi utilizada naquele ambiente para você continuar com a mesma textura, utilizando a textura, o formato na sua cortina, tá, gente? Porque quando eu falo paleta de cores, não sei se todo mundo aqui entende ou não, quando eu comecei eu não entendia, quais as cores que foram utilizadas naquele ambiente, quais as cores que estão sendo utilizadas naquele ambiente. Muita gente pergunta, a cortina eu tenho que seguir a mesma cor da parede, eu tenho que seguir a mesma cor do teto, eu tenho que seguir a mesma cor do chão, eu tenho que seguir a mesma cor dos móveis. O principal é que você entenda a paleta de cores que está ali no seu olhar. O seu olhar, você vai enxergar o que é que tem ali, as cores que está ali. E de preferência você usar uma cor neutra na sua cortina. Sugerir uma cor neutra na cortina para o seu cliente. Uma cor neutra significa o quê? Bege, cinza, essas cores pastéis, tons terrosos, se tiver tons terrosos no ambiente. Então o ideal é que você sempre sugira uma cor que tenha ali no ambiente do cliente, né? Se o ambiente segue para uns tons terrosos, você não deve puxar para um outro estilo de tom. Você sempre segue aquele tom terroso para o que tiver a composição ali. Não é interessante, eu sei que em alguns estados, muitas pessoas gostam de cortina colorida, muito estampada, como em alguns países também. Só que eu costumo dizer, e eu aprendi, né, gente, e o meu olhar também não gosta ou gosta, significa dizer que eu tô certa e que você tá errado se você gosta. Não, tem que ser o que a gente enxerga, o que o nosso cliente gosta também.
Quando o cliente sugere, diz que quer de uma forma e você acredita que aquela forma não vai ficar tão bem, você precisa entender o que ficaria bom para você convencer seu cliente, para que o ambiente, que você não coloque uma cortina lá e acabe estragando o ambiente todo do seu cliente, tá certo? Então, cuidado na hora que for sugerir, para você sugerir a coisa certa. Partindo do princípio, na hora de você sugerir, você dá uma olhada no ambiente do cliente para ver os tons que o cliente utilizou na decoração do ambiente dele. Digamos que você esteja na varanda ou na sala do cliente e você dá uma olhada na geral para que você nunca sugira uma coisa. Ah, ela usa muito azul, aí você vai sugerir um amarelo, né? Um estampado que não tem nada a ver com azul, um detalhe estampado que não tem. Se você vai sugerir um detalhe ou até mesmo uma cortina estampada, tente usar essa estampa das cores que o cliente tem já no ambiente dele, na decoração dele. Ah, ele tem vasos, almofadas amarelas, almofadas coloridas de amarelo, de azul, tal. Eu percebo que nesse ambiente dele, ele utilizou duas cores, digamos assim, né? Então, se tem muito duas cores, num vaso de flores, em uma almofada, em qualquer outra peça de decoração lá, num quadro, muita gente se inspira em um quadro no ambiente do cliente para utilizar aquelas cores para fazer um detalhe na cortina, digamos assim. Então, muita gente parte do princípio das cores que existem já no ambiente do cliente para, assim, sugerir um tecido para a cortina. Aí, o que é que eu sempre digo? Veja as texturas, os formatos também do que tem no ambiente para você seguir o formato da cortina, tá? Aí, a Beth falou sobre cada tecido para cada ambiente. Não significa dizer que não tem os ambientes que você pode usar. A cliente quer linho em todos os ambientes. Não significa dizer que você não pode usar o linho em todos os ambientes. Como eu falei antes, cada ambiente tem sua necessidade. Mas não significa dizer que o linho não cubra a necessidade de todos os ambientes. Depende dos ambientes. Agora, como você vai numa... Bom dia, Silene. É como você vai numa amostra de decoração. Você vai numa amostra de decoração. Aí, às vezes, cada arquiteto ou design de interiores usa um estilo de decoração. O que é um estilo de decoração? A gente usa estilo contemporâneo, que estilo contemporâneo é estilo moderno. A gente usa o vintage, né, também. Hoje em dia está se usando muito industrial, o romântico, contemporâneo, vintage, clássico. O clássico, que é muito rebuscado, mais coisas do passado, né, que está em moda hoje em dia, que vem de um passado não tão antigo, mas que o clássico vem há muitos anos atrás. O que é que eu uso muito aqui, gente? Eu vou falar dessa forma. Como eu estava falando aqui, qual a cor que quando você chega na casa do cliente, o ideal é que você analise a paleta de cores, ou seja, a paleta de cores significa dizer quais as cores que a cliente usou no ambiente dela, quais as cores já tem no ambiente dela. Muita gente tira de tem uma obra de arte na casa da cliente, um quadro lindo e maravilhoso, você pode ver aquelas cores que está no quadro. Provavelmente o ambiente foi decorado conforme aquelas cores, principalmente se foi decorado por um arquiteto ou design de interiores. Provavelmente ele usa aquelas cores como paleta de cores para o ambiente. E a cortina não deixa de ser diferente, né? Se o cliente gosta de estampa na cortina, ele quer um detalhe só de estampa na cortina, mas quer uma estampa na cortina, qual é a ideia você fazer? Você olhar, antes de tudo, você olhar o ambiente do cliente, ver as cores que já existem no ambiente do cliente, para aí assim você fazer um detalhe na sua cortina de estampa. Ou
o cliente gosta de uma cortina muito estampada, quer uma cortina totalmente estampada. Então o ideal é que você mesmo assim veja quais as cores que tem no ambiente do cliente para você utilizar das mesmas cores e escolher uma estampa apropriada para o cliente, tá? Que utilize as mesmas cores que já tem no ambiente do cliente, tá? A menos que o cliente não queira, né? Mas aí você que tem que ter segurança para sugerir um tecido para o seu cliente. Você que tem que ter segurança para sugerir o tecido para o seu cliente. Então, se você já chega no ambiente, você já começa a olhar, porque o olhar é tudo, o tempo é que faz com que você conheça o tecido. E o olhar, quando você enxerga o mesmo tecido, a mesma cor, quando é feito de a casa toda. Mas cada ambiente é diferente, né? Não significa dizer, dependendo da casa e do ambiente, que você não possa utilizar. Mas, por exemplo, uma sala, uma varanda é diferente, um quarto é diferente, quarto de menina de um jeito, quarto de menino de outro jeito, quarto de casal, outro jeito. Não significa dizer que se você usa, eu vou usar linho em toda a casa, que tá errado não, o cliente vai gostar, tal, depende muito da decoração da casa. Então, uma dica que eu dou aqui é para que você olhe cada ambiente. De repente, a sala do cliente é um estilo, ele pode usar um estilo industrial na sala dele, mas no quarto dele ele utilizou um estilo romântico. Então, você pode utilizar um linho na sala e no quarto você pode utilizar uma seda, uma renda. Então, isso vai depender de cada estilo de ambiente. É como eu estava falando aqui, quando você vai numa mostra de decoração, você analisa que cada ambiente pode ser usado diferente, um tecido diferente. Se você vai ver um estilo industrial, ele usa de uma forma, um tecido diferente. Um estilo romântico, ele pode usar um outro tecido. Um estilo contemporâneo, que é aquele moderno, pode usar também. Não significa dizer que cada estilo tem que ser usado o estilo de tecido também, não é isso? Porque o que eu aprendi também na faculdade é que na maioria das vezes os designers e arquitetos utilizam de 3 estilos em uma decoração só. Até 3 estilos eles utilizam. Então, não significa dizer que o estilo é de uma forma e sua cortina não pode fugir do estilo. Pode fugir, contanto que você utilize de um bom senso esse tecido. Então, o que acontece? Por exemplo, o que é que eu uso? Eu vou falar para vocês o que eu mais uso aqui e daí vocês tiram. Porque eu não uso muito veludo aqui, gente? Porque as pessoas aqui não pedem, porque aqui é muito quente. Então, a gente só usa o tecido veludo quando é um teatro, uma biblioteca, uma coisa mais do passado, digamos assim, um estilo vintage, que a gente utiliza um veludo. Então, pouco a gente usa. O que a gente mais usa aqui nessa região aqui, no Nordeste? Aqui o que eu mais uso é um linho. Eu uso um linho, mas é o linho misto, tá, gente? Não significa dizer que você não tenha o linho puro também, porque tem cliente que chega, já teve cliente que chegou aqui pra mim procurando linho, e quando eu falei que era misto, ele achava que não era esse que ele queria o linho puro mesmo. Só que um linho puro, uma cortina vai ficar em torno de quê? De 8, 9 mil reais, 10 mil reais. Uma cortina de linho misto vai ficar em torno de 1.200, 1.500, 2.000, 2.500. Então, a diferença é muito grande. Então, mas a gente sempre tem que ter todos os tipos de tecido. Então, pronto, eu vou dizer para vocês o que é que eu uso em cada ambiente aqui que eu uso, tá? Por exemplo, na varanda. Aí na varanda aqui, hoje em dia a gente aqui, os apartamentos aqui, todos eu acho que estão fazendo com varanda. Então, o que mais é usado aqui é aquele rolô tela solar. Eu acho que não só é aqui, em vários, eu sigo vários sites, vários Instagrams,
fora, tanto fora do Brasil como aqui no Brasil mesmo, eu sigo. E eu vejo que a tela solar é tudo de bom. Que ela chegou, não é só aqui no Nordeste, mas no Nordeste a gente usa muito mesmo, porque a tela solar é para proteger do sol mesmo e ela não se acaba com facilidade, né? Quando a gente usa um tecido, a gente sabe que uma hora o sol batendo todos os dias vai estragar, não é? Então é por isso que a gente sempre usa com forro. Então o que é que eu uso aqui? O que é que eu sempre uso, né? Pronto, a varanda. A varanda eu uso tela solar rolô, na maioria das vezes. Quando o cliente não quer rolô tela solar, eu utilizo um linho forrado com a microfibra, porque é fininha. A microfibra, ela protege do sol, como ela é 100% poliéster, ela protege do sol e dá privacidade para a pessoa, né? Eu faço junto, né? O linho, ou até mesmo posso fazer um voal também, com um voal também. Depende da necessidade do cliente nesse caso. A varanda a gente sempre usa dessa forma que eu tô dizendo. A varanda estendida. Varanda estendida é quando tem a varanda que tem a sala, que tinha uma porta, que a pessoa tira a porta e a varanda e a sala ficam juntas, digamos assim. Então, eu continuo usando a tela solar. Só que nesse caso, quando a varanda e a sala é uma só, quando é a sala estendida para a varanda, que tira aquela porta do meio, eu costumo usar a tela solar e uso um tecido ou um linho. A gente usa muito aqui linho e voal, que são tecidos leves, por conta também muito do calor aqui, por conta muito do sol forte. Então aqui a gente usa muito esses tecidos. A gente só usa, vou continuar, na varanda eu costumo usar dessa forma, ou a rolô tela solar. Se o cliente ainda não quiser, eu utilizo uma cortina de linho com forro. Se o cliente tem uma vista linda, eu sempre oriento utilizar 5%, a rolô tela solar 5%. Quando o cliente tem um sol muito forte e ainda uma vista linda, eu utilizo a 3%. Quando o cliente não tem uma vista bonita e precisa de privacidade, e eu uso a tela solar 1%, porque ela fica a vida toda. Tem tela solar de 10 anos que eu não vejo. Se você lava, se você higieniza direito, ela não se acaba, tá, gente? Eu vejo muito se acabar é por conta de sujeira. Deixa a sujeira por muito tempo e ela enrosca, fica aquela crosta e não sai depois. Então, o ideal é que sempre faça a higienização corretamente. Então, aí na sala, e a sala, Sulis? Na sala a gente continua aqui usando o linho. Por quê? Linho tem várias coleções. Tem vários tipos de coleções de linho, linhos maravilhosos, linhos mistos, maravilhosos. Então, você pode ter várias coleções de linhos. Eu sempre uso aqui, quando o cliente chegar, eu quero uma coisa mais em conta, porque eu já gastei o dinheiro todo. Eu linho uma coleção básica, eu uso o da Dealer, eu uso o Cortex, eu uso o Endatex, eu uso todos esses linhos. Então, quando o cliente já chega dizendo que não quer nada caro, eu sempre uso essas coleções. Outra coisa, eu tenho sempre aqui o quê? Eu tenho um book, que eu tenho esses tecidos aqui, a maioria deles eu tenho aqui, que é o quê? O que mais sai eu tenho aqui. E eu tenho o mostruário para mostrar para o cliente. Então, eu tenho um pequeno estoque, tá, gente? Eu não tenho um grande estoque. Então, eu tenho as coleções de linhos. Por quê? Porque eu sei que é o que mais o cliente pede. É linho e voal. Linho e voal. Então, eu tenho umas 2 coleções de linho, umas 2 coleções de voal. É uma coleção de blackout 70%, uma coleção de blackout 100%. Quando eu digo coleção, às vezes eu tenho só 2 cores, tá, gente? Às vezes eu tenho 4 cores, às vezes eu tenho 2 cores. Então, eu sempre tenho aqui. E aí, eu utilizo o que aqui também, gente? Eu utilizo um mostruário que eu posso encontrar os tecidos aqui na cidade, tá? Quando o cliente quer uma coisa diferente, eu utilizo o outro mostruário,
eu utilizo um outro mostruário que pede de fora. Que aí eu tenho os meus fornecedores, como eu já falei para vocês, os representantes que eu compro esses que eu faço em estoque, e tenho os fornecedores, que é esse fornecedor mesmo, daqui é da Americana, aí de São Paulo, que é tapeçaria americana. Então eu uso o book dele quando o cliente quer uma coisa diferente, ou seja, porque eu vou pedir só aquela quantidade de tecido para aquela cortina do cliente, aquela quantidade. Então com certeza essa cortina vai sair bem mais cara. Então é assim que eu faço. Para o estilo de quarto de casal, a gente continua usando linho, usa linho com rolô, usa linho com romana. Eu nunca gosto, em quarto de casal, usar só uma romana, usar só uma rolô, que eu acho eles muito rígidos, muito, eu diria assim, sem muita emoção. Então eu sempre costumo utilizar uma cortina de tecido na frente, ou um voal, ou um linho mesmo. Quando é que eu uso uma seda? Quando é que eu uso um tafetá de seda? Geralmente seda, tafetá de seda, geralmente a gente usa ou numa sala de estar, se o ambiente necessita de um luxo, se o estilo digamos que o estilo seja luxo. O cliente lhe procura e diz assim, não, minha casa é luxuosa. Mesmo que ele não diga, que quando você bate o olho, você vê que a casa do cliente é super luxuosa. Então, merece receber uma seda na sala de estar. Uma seda ou um linho diferenciado, como quarto de casal também. Quarto de casal merece receber uma seda, uma renda, que é uma coisa mais romântica, digamos assim. Por mais que seja, digamos assim, um estilo diferente, um outro estilo, mas uma renda, uma seda cai bem, porque é um ambiente que pra gente é um ambiente romântico, né? Porque é um casal que tá ali, então necessita desse romantismo, e até a cortina ajuda a criar um clima romântico. Então a gente sempre indica isso. Não significa dizer que o que eu mais vendo aqui para quarto de casal não seja linho. É linho. Mas se eu percebo que a cliente é uma cliente romântica, que gosta daquele romantismo, que até quer colocar uma estampa na cortina, não é? Eu geralmente nunca faço uma cortina de estampa. Acho que eu fiz umas 2 cortinas inteiras estampadas, porque era cliente fora daqui do Brasil, inclusive. Né? Mas um detalhe estampado eu gosto. Então o que eu tenho que entender é assim, aquela estampa tem no quarto do cliente, quais as cores que tem nesse quarto do cliente. Aí tem aquelas cores, então eu vou procurar fazer o detalhe na cortina com uma estampa que tem as mesmas cores que tem ali no quarto. Para não ficar uma coisa, para o cliente quando colocar a cortina, ela dizer, meu Deus, o que foi que eu fiz da vida com essa cortina estampada? Tá entendendo? Então você tem que seguir sempre, e vale a pena quando perdi só a quantidade da cortina. O frete não fica muito caro. Só a quantidade da cortina. Isso, não fica muito caro, exatamente. E você tem um diferencial. Você não fica igual a todo mundo. Você tem que ter essas possibilidades para que você tenha seu diferencial. Ou seja, o cliente chega aqui, eu tenho vários tipos de tecidos, os mais luxuosos possíveis. Significa dizer que o cliente vai comprar aquele tecido, aquele linho puro, aquela seda pura, mas você tem que ter. Porque a partir do momento que o cliente vê que você tem de tudo, o cliente começa a falar bem de você por aí, ó. A Toque de Classe tem de tudo. Os tecidos da Toque de Classe são os mais lindos que eu já vi. Mesmo que o cliente não comprou, é interessante que você esteja mostrando ao seu cliente, ao design, ao arquiteto. Quando chega material novo, você tem que mostrar. Mesmo que ele nunca vai especificar, mas ele sabe, se um dia tiver um projeto na cabeça dele, ele sabe onde ele vai encontrar aquele tecido luxuoso que ele tanto deseja colocar no projeto dele. Então a gente não pode abrir mão disso. Então, no quarto,
como eu já falei para vocês, é um clima romântico, né? A gente, por mais que seja um estilo diferente, como eu já falei antes, os arquitetos e designers costumam usar 2, 3 tipos de estilo no mesmo ambiente. Na maioria das vezes, eles usam 2 tipos. E às vezes não, às vezes só usam um estilo mesmo, industrial, só estilo industrial. E industrial, às vezes ele usa industrial e vintage. Então, eles sempre, às vezes, na maioria das vezes, eles utilizam 2 estilos. Não, aí é isso que eu te falo. Então, não significa dizer que você não possa utilizar sua cortina com um outro estilo. Você não possa utilizar uma seda tafetá num quarto industrial, porque você pode estar industrial, o estilo industrial vem muito da Europa, desse lado de lá, né? E você pode utilizar também, porque tem tudo a ver. A seda tafetá com esse estilo europeu também. Então você pode utilizar também no quarto e que traz o romantismo, esse estilo todo com a seda traz um romantismo. Então, agora, partindo para o quarto de menino, não vai combinar muito uma seda, uma renda, né, num quarto de menino. Já no quarto da menina, aí volta para aquela questão. Se a menina é um estilo romântica, se a menina é um estilo roqueira, se ela é um estilo romântico, você segue aquele mesmo padrão do quarto de casal, aqueles tons de romântico, um rosinha seco, um romântico, não significa dizer que um nude, um bege também não vai ser. Se você coloca uma renda, também fica bonito no quarto da menina. Indo para o quarto do menino, já seria mais, eu costumo usar muito aqui, só o blackout texturizado, feito a cortina, só com o blackout mesmo, no quarto de menino, porque eles não são muito cuidadosos, né? Puxa pra lá, puxa pra cá, então só o blackout eu costumo usar muito aqui, aquele blackout texturizado mesmo. Aí a prega depende do estilo que eu quero lá no ambiente, porque é aquela história que eu falei também, observe o olhar, né? Aguce o seu olhar em observar as linhas dos formatos do ambiente que você tem lá, qual o formato que você tem, as linhas são curvas, as linhas são retas, para aí você seguir um padrão da cortina nas mesmas linhas do que já está lá no ambiente. Como as texturas que foram usadas lá nesse ambiente, quais as texturas que o designer ou o arquiteto usou naquele ambiente, ou até mesmo o cliente foi usado naquele ambiente. Para você seguir também, eu também vou colocar essa textura desse linho, parece muito com tudo que foi usado naquele ambiente. Fica lindo. Se você, esse linho aqui lembra essa textura. Aí imagine você, na hora que você vê a textura na casa do seu cliente, você já lembra de um linho que você tem e você apresenta para o seu cliente. Ele já vai entender que você entende muito do assunto, entendeu? E isso é muito bom para você, porque como eu já falei em outras vezes aqui, às vezes o cliente não vai pelo preço, o cliente vai por confiar no que você está dizendo, pelo que você está falando, fazer muito sentido com o ambiente dele. Se o cliente percebe que a sua sugestão faz muito sentido para ele, e isso para você começar a sugerir ao seu cliente um tipo de tecido aqui, um tipo de tecido ali, isso demonstra o seu conhecimento. Aí se você começa a sugerir ao seu cliente, por que você não coloca esse outro aqui, porque vai combinar com o seu ambiente, essa textura aqui vai estar parecendo muito com aquela textura desse tecido, desse linho, desse voal ou desse blackout. Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que conectar os tecidos que você conhece com o ambiente do cliente, para que você saiba sugerir ao seu cliente. Quando você demonstra esse conhecimento para o seu cliente, o cliente vai confiar plenamente em você. Ele vai pagar mais caro a você do que aquela outra pessoa que diz, não, esse daqui fica bom, não, veja esse, veja aquele. Sem você saber conversar com o seu cliente, para sugerir ao seu cliente uma coisa que vai fazer sentido para o cliente. É como eu falei desde o início. Quando você chega, vai analisar o ambiente do cliente, que o cliente quer, eu quero minha casa inteira, né, gente? Aí você tem uma varanda, você tem uma sala,
você tem um quarto de casal, você tem uma cozinha, você tem o quarto das crianças, dos meninos, você tem o quarto das meninas, você tem a dependência, não é? E se cada coisa dessa você for discutindo com o cliente, mostrando a ele que aquele ambiente ali tem aquela necessidade, no caso o quarto do casal tem aquela necessidade, que o cliente vai dizer a você, eu preciso que esse quarto seja totalmente escuro. E você vai mostrar para o seu cliente, com o seu olhar, com o seu conhecimento, o que vai ficar melhor ali. Lembrando que não só é a decoração que você tem que pensar, você tem que pensar em atender a necessidade do cliente, primeiramente. Primeiro você precisa atender a necessidade do cliente. Qual a necessidade que ele tem aqui? Aí no quarto, qual a necessidade? Não, eu quero que fique um ar romântico, mas eu quero que escureça totalmente 100%. Então, a partir das cores que você está vendo naquele ambiente, a partir do que o cliente lhe fala, você sempre tem que ouvir as necessidades do cliente, você tem sempre que observar como se abre a janela, como se fecha a janela, como é que o cliente utiliza o quarto no dia a dia, para você entender o que você vai sugerir para o seu cliente que atenda a necessidade, que seja prático, que proteja e que fique lindo e maravilhoso no final. A gente sempre sugere ao cliente, pergunta, né? A gente sempre pergunta ao cliente qual a intenção dele, qual a necessidade dele. Outros clientes já dizem, não, eu não quero que fique tão escuro. Então, aí, se o cliente lhe diz que não quer que fique o quarto tão escuro, que não gosta que o quarto fique escuro, tem cliente que chega a ter até pavor se o quarto for escuro demais. Só que a gente tem que lembrar também na questão da saúde. Cortina também, escurecer o ambiente para você ter uma boa noite de sono, faz parte da saúde. Não sei se vocês já foram para algum médico com problema de dormir. O que é que o médico geralmente recomenda? Que antes desligue todas as luzes, que utilize um bom blackout para que não entre claridade nenhuma. Tem gente que inclusive coloca um adesivo até na claridade da luzinha do ar-condicionado para que você tenha uma boa e relaxante noite de sono. Claro que tem aqueles clientes que dizem, não, se eu durmo demais, eu preciso me acordar cedo e tal, então eu não quero que utilize um blackout 100%. Para mim são poucos até hoje que apareceram que não quer o quarto 100% escuro. Pouquíssimo, mas já teve cliente que diz assim, não, eu só quero dar uma quebrada na claridade quando amanhece o dia. Dá uma quebrada mesmo, porque senão eu durmo demais, eu não vou acordar na hora, a ponto de eu usar cortina de voal com um forrinho leve atrás para quarto. Como eu já falei para vocês, foram poucos os clientes que falaram isso e que eu já fiz. Cortina sem blackout 100% para o quarto. Às vezes eu até brinco, cortina para quarto de hóspede, use um blackout 70%. Porque se você usar um blackout 100%, o seu hóspede não vai querer mais sair de casa, não vai querer mais ir embora, vai querer dormir sempre no seu quarto. Eu sempre sugiro blackout 70% para o quarto de hóspede, para ele não querer ficar a vida toda, porque se botar um blackout, eu sempre brinco com os clientes sobre isso, né? Mas o quarto do casal, realmente, eu sempre sugiro um blackout 100% por conta disso. Por conta de eu saber que quando você necessita dormir bem, você necessita à noite realmente você não ter claridade. Para quê? Isso faz parte da saúde da pessoa, que a pessoa descanse melhor, tenha uma noite de sono bem mais profunda, de que quando o quarto tem uns relampejos de claridades, ou de um abajur, ou do ar-condicionado que tem, ou da janela que não tá com blackout, né, com a cortina de blackout. Então, gente, não quero conversar hoje. Não, hoje não. Ah, tá bom então. Quando quiser, viu, alguém aqui que me segue, quando quiser participar, é só falar que quer participar, só falar que quer fazer uma pergunta para mim, que eu chamo a pessoa para entrar
para fazer a pergunta e a gente discutir. Porque às vezes a pessoa faz uma pergunta aí e eu não entendo direito sobre como, o que é que realmente a pessoa está perguntando. É diferente se a pessoa entrar, bora Beth, vamos marcar um dia para a gente bater um papo, ou você pode fazer a pergunta e eu lhe chamo para você entrar. Nem todo modelo fica bom para blackout nos quartos também. Sim, nem todo modelo realmente fica bom para os quartos. Às vezes independe da prega. Obrigada, você é um anjo na minha vida. Ah, Beth, você que é um anjo na minha vida. Obrigada, Beth. Então, foi Silene, nem todo modelo que fica bom para blackout nos quartos também. Então, Silene, aí o que é que eu costumo fazer nos quartos? Ou eu costumo utilizar uma romana ou uma rolô para bloquear o sol, ou eu costumo utilizar um blackout atrás, quase esticado, o blackout que eu uso atrás quase esticado. Eu lembro quando eu comecei a fazer, eu usava 2 vezes mais. Com o tempo foi que eu fui percebendo as necessidades de cada ambiente e quando eu poderia usar 2 vezes mais ou quando eu poderia usar quase esticado. Com o tempo foi que eu fui vendo essa questão e com o tempo e vendo, às vezes, a gente faz de uma forma que você acaba percebendo que está perdendo o orçamento. E aí você vai descobrir por que você está perdendo aqueles orçamentos. E você percebe, se for para você concorrer com uma pessoa, por exemplo, uma cortina para o quarto. Aí se você for utilizar um blackout e um linho, aí você utiliza o blackout 2 vezes mais, o linho 3 vezes ou 2,5 ou 3,20, depende da prega que você for utilizar. Aí e o seu cliente for pegar o orçamento de outra pessoa e a pessoa utilizar só a largura do espaço, mas só um pouquinho para franzir e para deixar esticado. Aqui eu uso as laterais e uso mais 30, 50 centímetros, dependendo do tamanho da cortina. E eu costumo franzir, eu costumo utilizar o franzidor, porque já tive problema de usar só o tecido esticado e o cliente dizer, não, aqui não tem tecido suficiente, eu quero uma cortina que tenha mais tecido, por conta dele achar que não estava encostando na parede, né? Então eu tive problema com isso, então a partir disso eu comecei a utilizar mais no blackout, o mais que eu digo a você que nunca passa de 80 centímetros a mais. Então se você for concorrer um orçamento, do jeito que nós sabemos que blackout tá caro, principalmente o blackout 100%, e você for concorrer um orçamento com uma pessoa que faz do jeito que eu faço, dificilmente você vai ganhar esse orçamento. Às vezes você ganha por conta de saber conversar com o cliente, das necessidades do cliente e saber orientar o seu cliente o que seria mais apropriado. Se seria o blackout com 2 vezes mais e por que o blackout 2 vezes mais ou o blackout quase esticado. Então, se você usa 2 vezes mais, é importante você deixar claro para o seu cliente por que você usa e que você usa. Porque senão ele vai comparar uma pessoa que não usa, aí fica difícil, ele vai achar que você está superfaturando às vezes. Às vezes o cliente não vai entender e vai achar que você está superfaturando, enquanto que o seu concorrente tá cobrando um preço justo. Aí tem muito isso. Regina me perguntou se isso funciona para o blackout 70%. O wave para blackout não é funcional, é o que percebi. Ah, certo. Eu já fiz o blackout em wave, inclusive eu me arrependi depois que fiz, porque tem um blackout que a gente até já falou aqui sobre ele, que ele é bem fino, tem várias cores, que eu acho ele bem bonito, por conta dessas várias cores, que inclusive eu fiz a prega wave nele e fiz uma barra de giro inglês, que é aquela renda cara. E com um ano e meio depois que o cliente pediu para lavar, é aquele que forma as bolhas, que a gente até já falou aqui sobre ele. A cortina ficou linda nele. É isso que eu sempre falo, a gente tem que tentar entender as características do tecido e para saber o que fazer com cada tecido. Então, no primeiro momento a cortina ficou perfeita, ficou linda nele. Mas uma cortina que com um ano e meio se acaba,
Então eu já deixo de usar esse material. No blackout costuma fazer a barra maior também? Não, não costumo fazer a barra maior no blackout, a menos que aquela questão, cada ambiente necessita de uma forma diferente. A menos que o cliente tenha uma casa que a fachada da casa você veja da rua e o cliente queira que aquele blackout se comporte como a cortina. Então você tem que utilizar realmente as pregas e a barra na mesma altura da barra da cortina. Quando não, eu nunca utilizo o blackout com a mesma barra da cortina da frente. Eu sempre utilizo da mesma a lateral. O blackout que eu uso, eu sempre utilizo em cima o franzidor, geralmente de 4 centímetros, 3 fios de 4 centímetros, as minhas laterais 4 centímetros, embaixo 4 centímetros. Eu sempre faço isso porque eu gosto, ou seja, como se fosse enquadrado o blackout, tá? O blackout de trás, quando ele é para ser usado só para proteger e escurecer o ambiente, tá, gente? Aí eu utilizo dessa forma. E a cortina de linho ou de seda ou do que for na frente dele. Agora, também, se for toda em renda, aí você tem que ver se você vai fazer essa renda com o forro e depois colocar o blackout ou se você vai utilizar a renda direto no blackout. Eu nunca fiz dessa forma. Quando eu vou fazer com renda, eu utilizo um forrinho para depois colocar o blackout. É isso que você tem que entender. Você tem que ter a visão da frente, como vai ficar a frente. E se for necessário, por exemplo, cortina que tem de sala e de varanda, onde a varanda é grande e é muito movimentada e tem aquela porta de vidro onde de um lado vê o outro. Então, do jeito que você vai fazer a cortina da frente, o ideal é que você faça a cortina de trás. Porque quando se tem uma varanda grande e um vidro vindo para a sala, o ideal é que você faça também do outro lado o fundo da cortina que seja bonito também, porque ela vai estar mostrando de um lado e do outro. Eu também não uso barra larga no blackout. Não acho necessário. E assim, o que eu vejo e com o tempo que eu aprendi também, é que quanto mais tecido por trás de uma cortina, mais pega poeira, pega ácaro, pega isso, pega aquilo, dá mais trabalho na higienização. Eu tive fazendo umas pesquisas aqui, eu vi um café, eu estava até vendo modelos de cortinas. Aí eu vi uma inauguração de um café em Paris e eles fizeram aquelas cortinas cheias de tecido, né? Aquela coisa bem rebuscada e tal. Aí eu fico já imaginando eu visitando um local desse em Paris, eu visitando um lugar desse, o pó que não vai ter nessas cortinas. Porque a gente tem que pensar nisso também. É como a questão da cortina que eu falei que eu já fiz, que eu achei bonita. Mas não, pra mim, deixei de usar esse blackout, porque uma cortina com duração de 1 ano e meio, pra mim, não funciona. Para mim, uma cortina tem que ter uma duração bem maior, de 5, de 6, de 10 anos, até mesmo 15, 20 anos, depende. Eu também não quero cortina com 20 anos não, viu, gente? Porque eu preciso fazer cortina para essa cliente. Mas a cortina também de 1 ano e meio também não acho legal. Então, esses blackouts que eu sei também que vocês já usaram, que a gente sabe que é chinês, esse blackout, e que ele começa a soltar um porzinho branco, eu já excluí da minha vida, não faço mais. E aí você tem que ver o comportamento, como eu já falei aqui antes, você tem que ver o comportamento do tecido. Cada tecido tem o seu comportamento. É isso que a gente tem que ver, o comportamento de cada tecido. Ah, você fez uma vez, ficou linda, você tem que ver, sim. A gente, por exemplo, agora a gente tá testando esses blackouts, pelo menos aqui. Eu comecei a testar esses blackouts há 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás. Esse que ele é forrado dos 2 lados. Eu já fui rasgar ele uma vez e vi que não dá certo. Aí eu já aprendo com o meu erro. Então já sei que ele tem que ser todo cortadinho mesmo, bem cortado, linear. E aí a gente tá usando esse blackout. O que é que eu faço? Eu começo a seguir e ver onde foi colocado esses blackouts, a partir de quando eu usei esses blackouts,
para a gente entender uma ideia se realmente esses blackouts são perfeitos. Para mim, até hoje, eles são perfeitos, mas só tem 1 ano e meio que eu estou usando. Então, eu tenho que acompanhar isso para ver se ele é de grande resistência, para ver se ele vai passar 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Aí fica tudo ok, né? A gente tem que acompanhar essa questão aí pra gente saber se a gente tá usando uma coisa boa que não vai dar dor de cabeça. Porque quando a gente não usa uma coisa boa pra dar dor de cabeça, a gente só vai ter retrabalho. Ao invés da gente tá andando pra frente, a gente fica andando pra trás, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer sempre andar pra frente. Meninas, beijos, um bom dia para vocês, um bom dia de trabalho. Para quem tá aqui e não se inscreveu ainda, na comunidade Arte em Confeccionar Cortina, se inscrevam lá no Facebook. A pessoa precisa ter conta de Facebook para poder entrar na comunidade. Lá todo mundo tá publicando lá, as pessoas podem tirar dúvidas lá. Eu sempre dou uma passada por lá também para dar uma olhada, se estão precisando de alguma coisa, se estão querendo alguma coisa. Algumas meninas às vezes entram em contato comigo para tirar dúvidas, podem entrar em contato comigo, principalmente à noite. Às vezes pelo dia eu não tenho muito tempo, mas com certeza à noite eu estou respondendo, né, as meninas que estão entrando em contato comigo. E o local bom da gente estar postando todo o conteúdo é lá, porque lá fica para a vida toda. Lá é como se fosse uma biblioteca de conteúdo que no ano, qualquer ano que você queira entrar para ver o que está acontecendo lá, você vai entrar, tá bom? 1000 beijos, Naya. 1000 beijos, Slaine. Vivi entrou agora. Rosiane, beijo. Até quinta-feira, às 19h47, com a preta Elisângela. Viu, gente? Tchau, tchau.